Boa noite, gente linda. Então, hoje nós vamos estudar Mateus, mostrando pra gente quando Jesus encerra o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele está contido em 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Quando encerra esses 3 dias lá na montanha, que Jesus traz as bem-aventuranças, ensina um monte de, mas assim, coisas maravilhosas para a nossa vida. Nós temos uma notícia de que Mahatma Gandhi estudou várias obras, inclusive o Corão e outros autores mais, mas estudou também o Evangelho de Jesus. Gandhi deixou uma frase muito importante. Quando ele leu o Novo Testamento, quando ele estudou o Novo Testamento, ele deixou uma frase assim: se perdessem todos os livros de todas as bibliotecas do mundo e só sobrasse o Sermão do Monte, a humanidade aí teria um verdadeiro tratado de leis. O Sermão da Montanha é, sobretudo, um tratado de leis, é fantástico. Então, quando Jesus termina o Sermão da Montanha, que eu estou preparando lives para a gente estudar o Sermão da Montanha versículo por versículo. Vai ser várias semanas dedicadas só ao Sermão da Montanha. É fantástico, é lindo demais. Esse capítulo que inicia depois da descida de Jesus lá do monte é o capítulo 8. E Mateus, então, vem colocar pra gente. Deixa eu tirar esse elástico aqui que ele tá me apertando. Eu tenho um problema sério de má circulação. Então, quando eu me alimento, eu coloco o elástico nos braços, que foi a forma de eu parar de sentir o incômodo dessa circulação pelas veias aqui nos braços. Eu tenho até as veias muito saltadas, né? Nas mãos, nos braços. Estou tirando aqui porque prende muito. Então, gente, já fui a médico, já fiz tudo quanto é exame, não tem entupimento não. Eu não sei lá o que eu tenho, sei não. Mateus, então, coloca o título de O Leproso Purificado. É pequenininha a passagem. Capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. São 4 versículos só. Hoje é pequenininha. Eu vou fazer assim. Um dia eu vou fazer uma bem grandona, de 40, 50 minutos. E no dia seguinte eu vou fazer uma bem pequenininha para não cansar. Vocês não desistirem, nem de mim não, tá? É de Jesus, de estudar Jesus, de aprofundar nos ensinamentos de Jesus. Então, ele inicia dizendo para nós: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Quando Jesus acaba de fazer o Sermão da Montanha e que ele desce lá daquele monte, a multidão continua atrás dele, não desiste não, continua atrás dele. Essa grande multidão sequiosa de ensinamento, sequiosa de cura, de melhoria dos seus males, de ensinamento acerca do reino de Deus. Uma multidão cansada de ser surrada, de apanhar com as leis de Moisés, escritas por Moisés, ditadas pelo Deus do Velho Testamento chamado Jeová, ou Javé, ou Alá, ou outros nomes, são muitos nomes que ele tem. Eram leis de surrar a humanidade terrena. Durante milênios e milênios, esse Deus, que é chamado de trapaceiro por uma tribo africana, é Ka'agen, que quer dizer trapaceiro. Então eram leis de matar, de dizimar, de queimar casas, de, não posso falar a palavra,
maltratar criancinhas. E ele mandava. E por aí afora as maldades do olho por olho, dente por dente. Era maldade mesmo. Javé escolhia um povo para ele dominar. E esse povo escolhido, ele fazia com que esse povo dizimasse outro povo. Como se Deus tivesse preferência por povo. Porque o Deus mesmo, o verdadeiro Deus, ele não tem preferência por povo, por aldeia, por cidade, por países, por planetas, por galáxias. Ele não tem preferência porque ele nem castiga, mas ele também não perdoa. Ele é todo amor. Então, segue essa grande multidão, sequiosa da meiguice de Jesus, sequiosa das palavras doces, sequiosa de ouvir alguém falar de mansuetude. E também, é lógico, das curas que Jesus fazia. Se eu estivesse lá, eu também ia procurar Jesus para essa minha bronquite crônica, desse problema que eu tenho, entendeu? Mas a gente nem sabe se estava lá, né? Ou se a gente estava até contra Jesus, a gente não sabe disso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Por que esse leproso está dizendo isso? É porque naquela época o leproso era considerado sujo, eram criaturas sujas, né? A lepra assustava, porque todo mundo sabia que a lepra, a hanseníase, é contagiosa. Então os leprosos eram obrigados a viver longe, apartado da sociedade. Não podia se juntar às multidões. Mas como Jesus recebia todo mundo, esse leproso se infiltrou no meio da multidão e vai pedir a ele a cura. Me limpa, Senhor. Meu corpo está sujo da hanseníase, meu corpo está sujo da lepra. Eram mal vistos. Tinha até uma situação em que grupos de leprosos se ajuntavam para viver juntos, porque eles não podiam conviver com outras pessoas. E no meio deles era escolhido lá pelo governo para carregar um sininho pendurado no pescoço, que quando andava, o sininho batia e avisava para as pessoas que estava chegando um leproso. Eles começavam a gritar: olha o leproso, olha o leproso, e saíam correndo desses irmãos que tinham essa doença. É muito triste. Hoje, felizmente, a nossa ciência deu um grande passo achando a cura, né, da lepra, porque esses indivíduos eram muito separados da sociedade. Aqui na minha cidade, que é Juiz de Fora, Minas Gerais, nós temos o Instituto Carlos Chagas, que sempre fez um trabalho muito, muito, muito valioso, gente, muito bonito. Eu tenho uma amiga, assistente social, hoje ela está aposentada, não trabalha mais, mas ela fez um grande trabalho lá, é a Vânia, maravilhosa essa amiga. Ela fez um trabalho muito bonito no Instituto Carlos Chagas. E lá abrigava familiares, olha isso, familiares de leprosos, filhos, netos, irmãos, para apartá-los da sociedade, mesmo que não tivesse a doença. Então eu sempre visitava e via aquelas criancinhas, né? Eu quis uma vez até adotar uma linda coisinha mais bonitinha, que se apegou muito a mim, mas não pude na época. Eu guardo no meu coração essa menininha até hoje, coisinha mais bonitinha que eu já vi. Eram apartados da sociedade. Nós temos um amigo espírita que trabalhou muitos anos no mesmo centro espírita que eu e o meu marido, que ele mesmo viveu num instituto desse, por causa da família ter tido a doença. Ele não tinha, mas tinha que apartar. Imagina 2024 anos,
Que discriminação que esses nossos irmãos sofriam. Então, ele vai dizer, olha a humildade dele, se quiseres, olha a fé dele. Se o Senhor quiser, o Senhor me limpa. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, eu quero ser limpo. Jesus dá uma ordem, Jesus dá uma voz de comando, ser limpo, seja limpo, agora. E logo ficou purificado da lepra. Esse homem, então, recorre a Jesus, e Jesus usa de uma autoridade, não só por ser o médico dos médicos, mas ser o detentor de energias curativas e também o detentor de comando para que essas energias atuassem naquele momento, limpando, curando, né? Ele fez isso também com cegos, com aleijados, com coxos, com mudos, com surdos, que tinham o corpo mirrado, paralisado. Ele dava um comando e a pessoa curava, era na hora. Todos os casos que nós vemos aqui no Novo Testamento, a cura é imediata. Manipulação do fluido cósmico universal, que Jesus tinha esse domínio por ser um espírito de escol, por ser um espírito que já ultrapassou e muito essa nossa ciência materialista. Então ele usava componentes da natureza e energeticamente ele lançava, olha só, ele estende a mão e ele dá uma ordem, quero ser limpo. 2 palavrinhas pequenininhas, eu quero que você se limpe agora. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, não fala para ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, para servir de testemunho de quê? De que ele foi curado e por quem ele foi curado. Vai lá, direto no sacerdote. Lá na sinagoga, os escribas e os fariseus. Esses sacerdotes, então, eles cobravam, porque já estava escrito no Velho Testamento que todo aquele que ficasse curado tinha que pagar o templo. Tinha. Ou tem. E hoje, não é pagamento depois que fica curado, não. O pagamento hoje é antes. Você tem que pagar tanto, você tem que dar tanto, você tem que colocar dentro do envelope tanto, você tem que passar Pix. Eu agora tenho maquininha, você pode passar para mim aí um dinheiro pelo Pix, para você ser curado. Então a cobrança hoje é antes da cura. Naquela época era depois. Aí Jesus manda ele cumprir a lei de Moisés. Por quê? Jesus mesmo diz, eu não vim abrogar as leis, eu não vim derrubar as leis, eu não vim acabar com as leis de Moisés, eu vim ajustá-las, eu vim modernizá-las, porque a época é outra. Quando Jesus veio, tinha 1500 anos que Moisés tinha deixado aquelas leis ditadas por Jeová e os seus anjos, Gabriel, Rafael e toda essa família El, são os anjos de Javé, né? Então, ele aconselha o homem a cumprir a determinação de Moisés para não fugir da lei. Fica aí, então, essa passagem pequenininha. E Jesus sempre nos ensinando a ter a humildade de pedir, mas também ter a fé.
Porque aquele homem, quando ele pede a Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, ele já tinha certeza dentro dele que Jesus ia curá-lo. Porque senão ele não falaria assim. Ele já chegaria com lamuriações, com gemidos, duvidando, olhando de esgueira para Jesus. Não, ele já chega dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E aí Jesus fala, eu quero. E eu vou te limpar agora. Impôs as mãos, transmitiu energia e aquele homem ficou curado. Então fica aí a nossa passagem, o leproso purificado. Ele passa a não ter mais aquilo que era chamado de sujeira naquela época, que é a hanseníase. Então, fica aí o nosso ensinamento, o ensinamento de Jesus sobre essa doença que Jesus tanto se apiedava desses irmãos. Vamos à nossa frase: misericórdia eu quero e não sacrifício. Não quero. Não quero sacrifício. Não quero pessoas carregando cruzes, se sacrificando e sendo crucificadas por essa lei do olho por olho, o dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A lei de causa e efeito. Você bateu hoje, você apanha amanhã. Você matou hoje, você mata amanhã. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na parábola dos 10 talentos. Como que essa lei de causa e efeito, como que essa lei do olho por olho, dente por dente de Javé, através de Moisés, que foi o médium dele, que sofreu muito na mão dele, muito. Como que ela se concretiza? Como que uma pessoa, não vamos falar das doenças não, nós vamos falar, a não ser as contagiosas, vamos falar de atos como surrar alguém, bater em alguém, matar alguém, roubar alguém. Como que se concretiza na próxima vida ou naquela mesma vida esse ato? Por exemplo, alguém deu um tiro em alguém. Essa pessoa tem que levar um tiro. Para ela levar um tiro, alguém tem que dar um tiro nela. Essa pessoa que deu um tiro nela, ela já volta na roda de Sansara para sofrer as consequências daquele tiro que ela deu. Então a roda de Sansara, ela não para, ela fabrica assassinos. Se aplicasse a lei do perdão e se aplicasse a verdadeira cura, como diz Joana de Ângeles, a cura transcendental, a cura que transcende a matéria, se cura o espírito, para que ele não volte a praticar aquele mal e para que ele não volte a ter aquela doença que ele provocou em alguém, ou aquela morte súbita, ou aquele roubo, ou aquela maldade, aquela corrupção, aquela calúnia, aquela mentira, aquela miséria que ele provocou, porque tudo é provocado. Alguém vem e faz com que o outro faça. Muito louco. Não existe bala perdida, pode ter certeza. Existe bala dirigida. Não existe facada perdida, nem, de forma alguma, as maldades praticadas. Como que uma criatura sacrifica a outra que passa pelo caminho dela, passa pela vida dela? Como? Se ela não é determinada a fazer. Muitas vezes eu fui perguntada no Centro Espírita: Regina, você acha que existe destino? Existe destino? Eu fazia assim. Sim e não. Porque se eu tenho dívida, que matei alguém na vida passada, é destino. Eu estou destinada a pagar por aquilo. Mas passa a ser determinismo
quando é escolhido alguém para me matar. É determinismo. Alguém vai ter que acionar aquele cooperador. É por isso que Javé chama os trabalhadores da seara dele de exército. Eu sou o Senhor dos exércitos. Tem uma frase dele que ele diz: eu mando e não peço. Eu determino. E hoje, com tanto esclarecimento que nós estamos tendo, todo mundo já percebeu que aqui tudo é programado. Tudo. Vivemos numa prisão, vivemos numa gaiola e é determinado. A roda de Sansara, que chamam de roda da justiça, mas que eu chamo de roda da vingança. Da vingança. Porque se quisesse cortar esse mal pela raiz, acabavam com isso. Principalmente aplicando Jesus, que é o perdão das ofensas. É o perdão das dívidas. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoar aos meus devedores. Tá aí, resolvia. Parava a roda de Sansara, ela não ia mais fazer uso desse tempo circular e não linear. O tempo é circular, ela vai e volta, ela vai e volta. Milênios não, bilhões, B de bola, bilhões de anos, que essa roda de Sansara não dá sossego à humanidade. Sabe o que o espírito de luz falou comigo um dia? Eu fazendo muitas perguntas a esse respeito sobre destino e determinação, se realmente existe livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio? Raciocina comigo se existe mesmo livre-arbítrio. Esse espírito disse para mim, eu estava fazendo as perquisições, as perguntas, ele disse para mim: Regina, o famoso ditado popular que faz valer nessa hora. E eu esqueci o ditado. Tô velha mesmo, gente. Famoso ditado popular. Mentira, eu estou chamando a atenção de vocês para vocês acordarem, porque eu tenho essa voz de mineira que cansa, né, gente? Eu sei disso. Eu sei que todo mundo aciona aquele botãozinho para aumentar a velocidade, porque eu falo muito devagar, né? Essa coisa do mineiro, principalmente aqui da zona da mata, conversa desse jeito mesmo, tá bom? Um dia da caça e o outro do caçador. Essa é a frase que ele me disse. Hoje eu sou caça, amanhã eu sou caçador. E por aí afora a roda ela vai rodando. Se eu sou caçador, amanhã eu vou ser a vítima. Se hoje eu sou predador, amanhã eu vou ser o alimento. Não tem outra saída. É a roda. E ela vai nos cercando, ela vai nos prendendo, ela vai nos amarrando nessa situação. E não tem outro caminho. É só Jesus. É só a misericórdia. É o perdão. É o amor. O amor cobre uma multidão de pecados. A partir do momento que eu disser para mim, não vou fazer, por mais que essas vozes, esses chips colocados em mim, com essa energia eletromagnética que une a caça ao caçador, a presa ao predador, existe uma energia, eu já falei disso para vocês, que o Djar,
que é o grande computador lá do mundo espiritual, o que o Djar faz? Ele lança essa energia para unir essas duas criaturas, a caça e o predador. Não tenham dúvida que esse predador voltará como caça. E aquele predador da caça voltará como caça. E por aí afora vai a rota. E o Djar, ele nos leva a praticar. O que vocês acham que junta um adulto? Eu não sei como que eu vou empregar. Abusar de uma criança. É uma energia que liga, que não tem como fugir dela. Aí quando eu falo que eu tenho muita pena, eu tenho muita dó, eu sofro muito com esse abuso, mas eu sofro também pelo predador, porque ele já está marcado, carimbado para a próxima vida. Carimbado. Ele já vem com carimbo, que é essa energia eletromagnética, que nós fazemos questão de não saber usá-la, enquanto que eles, lá do alto, sabem. E eles usam todos nós, sem contar os chips, os comandos. Quem aí já viu um assassino, depois dele cometer um assassinato horrível? Vários deles o que falam. Tinha uma voz dentro da minha cabeça que me mandava fazer. Na verdade, a maioria até fala que não se lembra do momento. É aquela latomia. E sem contar que ordenada com essa energia que liga a caça ao caçador, a vítima ao predador. Aí vocês vão perguntar, qual é o interesse? Toda brutalidade, toda violência produz a energia do susto, do medo, do trauma, do pavor. E essa energia alimenta. Lembra que eu recomendei para vocês não deixar de assistir um filme chamado Caos, com K? É um filme bobo, tá, gente? Tem umas coisas bem esquisitas lá, mas o enredo lá no fundo é muito perfeito. Apesar de misturar mitologia grega com outra mitologia, tem umas misturas lá muito estranhas, e de representar o Hades de uma forma tão esquisita, daquele jeito, de atravessar aquelas águas, aquela coisa toda. Mas o mais importante é olhar a energia que eles usam lá no paraíso. Lembra? Uma roda que fica um líquido girando e que Zeus vai lá e põe a taça e tira para beber? Muito boa aquela representação. Sacrifício, medo, trauma. Eles se alimentam disso tudo. É alimento. Por isso se usa criancinha, porque o medo é muito maior. É por isso. Então, gente, fica aí, misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. O que é arrepender? É não fazer mais. Mesmo que essas vozes, mesmo que essa energia esteja te empurrando, não faça. Seja forte, seja altruísta, seja dono da sua vida.
E sem contar que não é só o Djar, não é só essa energia eletromagnética, tem também o exemplo até dos que a gente considera mais evoluídos. Dirigentes de religião, pastores, padres cardeais, papas, bispos e por aí afora. O exemplo vem de cima para baixo. Sempre eu falei isso, cuidado com o exemplo. Ele vem de cima para baixo. Nos é ensinado, nos é empurrado, nos usam para produzirmos Qi. O chinês chama essa energia de Qi. Nós somos empurrados, porque é alimento. No canal do Flávio Vale, que eu gosto demais de ouvir as lives, são muito poucas as que não me agradaram até hoje. Teve um dos oradores que colocou claramente sobre essa energia. E ele nos chama, sabe de quê? Granja. Nós estamos presos numa granja, somos os frangos produzindo alimento. E os hormônios colocados é essa energia que vão nos empurrando. O Djar não é só para o mal, eu já expliquei isso, nos empurra também. Eu expliquei na parábola dos 10 talentos. Nos empurra também a usar os nossos talentos. Por isso a Terra está com a evolução tecnológica acima da evolução moral. A moral está lá embaixo, a tecnológica está aqui em cima. Celular, máquinas, inteligência artificial, e YouTube, isso e por aí afora. Esse monte de tecnologia que nós temos. Nós passamos à frente, mas a moral, e para equilibrar essas duas asas, tem que estar junta para alçar o voo e se livrar, sair de vez dessa granja, mantida pela famosa Matrix. Se você já assistiu os 4 filmes Matrix, daquelas irmãs, esqueci o nome agora, assista de novo, volta ao filme, presta bastante atenção. Quem é o arquiteto, quem é a médium, quem é o escolhido, que é o Neo, né? Presta bastante atenção o que é a Matrix. Esses filmes foram fantásticos. E recentemente tem um também muito bom, muito confuso. Eu custei a entender. É o problema dos 3 corpos. Não deixe de assistir. Nós somos avisados. Eles nos mantêm presos, mas eles nos avisam. Eles falam o que a Matrix faz. Nós aqui somos marionetes, manipulados, tanto para o bem quanto para o mal. Porque é muito fácil culpar o obsessor, é muito fácil culpar as trevas. Reencarnamos totalmente esquecido de quem somos, o que viemos aqui, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e muito menos para onde vamos. E quando desencarnamos, ainda somos jogados nos umbrais, na escuridão, nos abismos, e dali encaminhados compulsoriamente para uma nova reencarnação, e aí vai essa roda que não para. Quantas vezes você já reencarnou? Você sabe? Não. Quantas vezes eu já reencarnei? Onde ficou o meu livre-arbítrio de querer me melhorar? Onde? Quer um exemplo? Existe um espírito chamado Fenelon, que participou da codificação espírita. Ele está lá no Livro dos Espíritos e ele também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Fenelon, depois de participar da codificação espírita, olha isso, enviada por Jesus, né? Essa maravilha
do esclarecimento que tivemos na época, que é a doutrina dos espíritos. Eu não estou falando de movimento espírita, esse aí eu já abandonei há muito tempo. Estou falando de doutrina espírita. Então, Fenelon, depois de participar da codificação, de fazer aquele trabalho lindo, maravilhoso para Jesus, vindo aqui ditar a Allan Kardec a doutrina dos espíritos, vocês sabiam que ele teve uma reencarnação logo após e reencarnou como ateu. Ateu, ele não acreditava em Deus. Isso não entra na minha cabeça. Cadê a bagagem do espírito? Aí eu fico me perguntando, hoje eu não sou ninguém, mas eu procuro praticar o bem, procuro seguir Jesus. E eu fico me perguntando, será que já não estão programando uma nova reencarnação para me jogar numa nova matéria, totalmente esquecido de tudo, e esse de já jogar na minha cabeça que eu tenho que matar, que eu tenho que fazer guerra, que eu tenho que abusar de criancinha e por aí afora? Quem te garante? Quem te garante alguma coisa da reencarnação? Aí dizem, mas você tem que esquecer, porque senão você vai reencarnar junto com aquele que você assassinou. Hoje é seu pai, é sua mãe, é seu marido, é sua esposa. Quem te garante que é? Alguém te garante isso? Não. Eles dizem que vai ser assim, mas quem te garante? Então, coloca essas reflexões, raciocina dentro dessa programação. Igual livre-arbítrio. Se existisse livre-arbítrio, eu ia querer reencarnar numa miséria total, com câncer, igual com a lepra, igual aqui o nosso irmão leproso, que foi curado por Jesus. Existe livre-arbítrio de ficar sem um prato de comida? Existe livre-arbítrio de ser escravo? Existe? Que livre-arbítrio é esse? E pessoas brandas, pessoas mansas, que a gente vê nos olhos dela e que ela não está aguentando aquela situação, em que ela é empurrada a viver aquilo ali. Gente, eu falei que ia ser tão rápido, né? Mas acabei que eu falei demais. Eu peço desculpa a vocês, mas eu sou implicada com isso. Sou implicada. E já estou me preparando com os meus canhões voltados, não de guerra, tá, gente? Voltados para essa tal de Matrix. Não vão me pegar. Sabe o que já me falaram? É simples. É só te adormecer. A gente te adormece e você acorda dentro de um útero. É simples. Eles têm esse poder. Eles têm essa tecnologia. Quando você acorda, você está levando uns tapas no bumbum do médico lá na maternidade. Reencarnei. E agora? O que está reservado para mim? Vou ser abusado ou vou ser abusador? Vou ser caça ou vou ser caçador? Eles é que determinam. É a Matrix. Por isso é que a gente tem que adquirir conhecimento. Sem conhecimento, teve um desses ETs famosos aí que falou isso. Humanos, adquiram conhecimento, raciocina, pensa. Se você quer continuar servindo a Matrix, somos alimentos deles. Gente, vamos ao nosso presente de hoje. Eu gostei. Apesar dessa figura, que eu até coloquei aqui umas pedrinhas para imitar lágrimas, né? Essa figura sofrida
mas eu gostei desse desenho. Isso aqui é uma caixa que veio sushi, meu filho pediu aí outro dia, eu gostei tanto dessa caixa, que eu fiz aí com essa lã, né, dando um contraste do preto e branco com esse laranja em cima e embaixo. Ela serve de enfeite, essa não dá para fazer jarra, a não ser que vocês peguem uma tesourinha e corte aqui em cima, para enfeitar aí sua sala ou uma varanda, não sei. Tá aí então o presente de hoje. Que o Senhor Jesus nos abençoe. E eu encerro deixando um beijo no seu coração.